Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de um texto milenar para tentar decifrar uma pergunta fascinante sobre a verdadeira natureza do poder. A questão central aqui, em Marcos, capítulo 6, não é nem tanto o que Jesus faz, sabe? Mas sim de onde vem essa autoridade. Qual que é a fonte desse poder todo? Pois é, aqui a gente encontra um paradoxo incrível. De um lado, milagres assim, de cair o queixo. Do outro, uma rejeição profunda, muito humana. Como é que essas duas coisas podem acontecer no mesmo lugar, quase ao mesmo tempo? Para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa viajar no tempo e entender o cenário. Então, bem-vindos à Galileia do primeiro século. E aqui está o ponto-chave de todo o conflito. Um baita choque de expectativas. O povo daquela época esperava um general, um líder político que ia expulsar os romanos. Mas em vez disso, o que eles receberam foi um carpinteiro falando de um tipo de reino completamente diferente. Nossa análise começa justamente na cidade onde Jesus cresceu, em Nazaré. E é lá mesmo que o poder dele encontra um obstáculo totalmente inesperado: as próprias pessoas que o viram crescer. A reação do pessoal não foi de admiração, foi quase de ofensa. Eles não conseguiam enxergar além daquele rapaz que cresceu nas ruas deles, o filho da vizinha, sabe? Essa familiaridade toda acabou cegando eles para o que estava acontecendo bem ali, debaixo do nariz deles. Essa dificuldade de ver além do que já conheciam, além das aparências, acabou criando uma barreira. Uma barreira que, no fim das contas, limitou a manifestação de poder ali naquela cidade. Então, o ponto crucial aqui, como o próprio texto sugere, é que a falta de fé daquelas pessoas funcionou como um bloqueio. A cura, para fazer sentido, precisava da fé para ser entendida como salvação e não como um simples truque de mágica, entende? Mas a história não para nessa rejeição, muito pelo contrário. Agora a gente vê Jesus capacitando seus seguidores para uma missão, e as instruções que ele dá são, no mínimo, surpreendentes. A missão era clara, direta e totalmente transformadora. Não era só sobre curar o corpo, mas sobre restaurar a pessoa por inteiro, tanto no espírito quanto na parte física. Uma abordagem completa mesmo. E isso nos leva a um princípio fundamental: a dependência radical. O segredo do poder deles não estava no que eles tinham na mão, mas na confiança total que eles depositavam na autoridade que receberam. A força vinha justamente da falta de recursos. É um paradoxo, né? De repente, a narrativa dá um giro de 180 graus. A gente sai desse cenário de fé e é jogado num mundo completamente diferente. Saímos do poder divino para mergulhar nos corredores sombrios do poder terreno e corrupto do rei Herodes. Esse ato de coragem do João Batista de falar a verdade na cara do poder acabou trazendo consequências terríveis. É um lembrete brutal do preço altíssimo que se paga pela integridade num sistema corrupto. O que a gente vê se desenrolar aqui é uma espiral de vaidade, desejo, jogos de poder. Cada passo dessa tragédia é um contraste gritante com o tipo de autoridade e poder que a gente viu até agora, que é baseado em serviço e fé. E então a história nos traz de volta para Jesus, que agora demonstra sua autoridade de um jeito que nenhum rei poderia. Ele comanda a própria natureza. Imagina a cena: uma multidão com mais de 5.000 pessoas e quase nada de comida. Onde os discípulos viam um problema gigantesco, Jesus viu uma oportunidade. Vamos parar e pensar um pouco na magnitude disso. Esse milagre foi tão marcante que é um dos únicos que aparecem nos 4 evangelhos. Isso reforça uma ideia central: Jesus é a fonte que provê, mesmo quando a lógica humana diz que é impossível. Horas depois, esse poder se revela de uma forma ainda mais profunda. Ele anda sobre as águas, um ato que, na mentalidade da época e nas escrituras antigas, era uma demonstração de poder que só Deus podia ter. Era uma declaração clara sobre quem ele era. E agora vem a reviravolta talvez mais impressionante. O texto diz que mesmo depois de ver tudo isso, os próprios discípulos não entenderam. O que isso nos mostra? Que só estar perto do poder não é garantia nenhuma de que a pessoa vai compreender o seu verdadeiro significado. Bom, depois de analisar todos esses episódios de rejeição, de missão, de conflito, de milagres, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Afinal, qual é o segredo do poder de Jesus? O que o texto parece sugerir é que o segredo não é uma fórmula, mas uma colcha de retalhos, tecida com várias verdades. É um poder que desafia a nossa lógica, que opera através da fraqueza e que bate de frente com a corrupção.
mas que, acima de tudo, é um poder que pode ser acessado pela fé. No fim das contas, as evidências de Marcos capítulo 6 levam a uma conclusão bem forte. O segredo desse poder está totalmente conectado à fé. Não só a fé de quem o exerce, mas também, e talvez principalmente, a fé de quem está disposto a recebê-lo.